Só que eu estava tentando os exercícios de simulação cinética. Aí essas são as pontuais que eu queria tirar. Pode falar. Beleza? Por Posso favor. compartilhar a tela? Pode, claro. Ok, só um instante. Acho que o assunto tá aqui. Não falei sobre o cursinho, mas sobre o tema de projetos. Nossa. Desculpa, professor, pode te lembrar rapidinho como compartilhar a tela? Você vai lá embaixo da tela aí do Google Meet, deve ter um quadradinho com uma flechinha para cima. Ah, apresentar agora, achei. Tá, achei. Compartilhar. Tá aparecendo aqui? Tá. Nossa, porque meio que não tá funcionando agora o código, mas tá dando para ler a tela? Tá, deixa eu só aumentar aqui para eu enxergar melhor, peraí. Não, sem problemas. Aí. Nossa. Você deve ter que definir fora aí do... Opa. Rodar essa parte aí, ó. Esse TCA, provavelmente você tem que rodar para fora aí da função. Isso, eu vou tirar da função, então. Cadê o Tudo, tá dentro da função, aí você... Isso. Eu lembro que ontem só CA, CD. Vou tirar você. Ah, pronto, agora foi. Apareceu aqui pro senhor? Sim, tô vendo. A dúvida foi porque eu estava seguindo a linha de exercícios, aí botou para você fazer o if break, se a concentração começar a ficar negativa, de você pausar. Aí deixa eu tirar esse plot aqui. Aí quando eu abro essa linha de códigos, de fato ele consegue dar o display da mensagem, só que ele também mostra o gráfico. Aí bateu uma curiosidade, porque não sei se deu para ver aqui, mas eu botei o tempo para ser o passo de 0,1 segundos. Então, quando tu acompanha a concentração em A, ele foi até 0,1 segundos, viu que o valor foi negativo, aí parou o programa. Um passo só, Surgiu a dúvida do porquê fez esse segundo passo, então, voltando para o 0. Ele fez o segundo passo? Peraí. É porque eu não botei explicitamente contabilize 2 passos, era para ele só botar o valor negativo e parar. Eu não entendi porque ele está plotando esse triângulo. Deixa eu ver o código aí que você está fazendo. Pera, eu posso fechar o gráfico? Fecha o plot. Você está retornando TCA e CB. Vai lá no começo da parte aí. É isso que você está plotando, né? TCA e CB. Isso mesmo. Tá, aí vai lá. Onde é que estão definidas essas coisas no começo aí? Aqui. N steps. Quanto que está dando N steps aí? Porque TCA e CB vão ser 3 vetores de tamanho N steps, né? Isso, o step está dando o tempo dividido por dt, então está dando 60. Então, na verdade, o que deve estar acontecendo aí é que você talvez não está nem vendo. Mas esses são 3 vetores de tamanho 60. Então, ele vai plotar os 3 vetores de tamanho 60. Tá? E o que deve estar acontecendo aí é que esses vetores, apesar de você estar inicializando eles com esses undefs aí, eles devem estar zerados. Falar que eles estão zerados é que eles não estão ocupando espaço na memória? Não. É uma coisa mais simples do que isso. Você tá inicializando eles como um vetor de float 64, undef e nsteps. Então, você está fazendo isso aí significa inicializar um vetor. Isso significa reservar, na verdade, a palavra certa aí é reservar um pedaço na memória que ocupa o tamanho que esse vetor tem que ter, tá?
Esse aí. Aí, só que aí antes, então você não definiu que valores tem nesses vetores. Só que ele está ocupando um espaço na memória correspondente. Então, normalmente, assim, com alguma frequência, o espaço na memória está vazio. Então, isso aí vai aparecer tudo zeros. Tá? Mas isso não é garantido, tá? Então, se você vai lá embaixo, ó, vai no Julia lá embaixo, faz você mesmo, copia essa linha aí, t igual, blá, blá, blá. Só que, beleza. copia essa linha aí, abre parênteses, andef, sei lá, 5. Tá? Tá vendo, ó? Note que isso reservou um espaço na memória, tá? Para um vetor de números de ponto flutuante de 64 bits de tamanho 5. E todos os valores estão zero aí, né? Tá vendo? Isso é essencialmente zero. 10 a menos 13, 10 a menos 13, 10 a menos 13, 10 a menos 13, tá? Mas note que não são todos iguais, nem sequer, né? Então, mas provavelmente, assim, isso é comum. Você inicializa, a memória está essencialmente vazia, então acaba aparecendo zeros. Só que isso, primeira coisa, não é garantido. Poderia aparecer qualquer número aí, porque se tivesse qualquer coisa escrita na memória aleatória, poderia aparecer como um outro número aí, tá bom? Sim. Tá? Mas provavelmente o que está acontecendo é que tá zerando. Tá zerando nesse sentido. Esses vetores estão essencialmente com números zeros dentro deles. Tá? E aí, quando você manda... Aí eles vão sempre ser isso. É um vetor de tamanho 60 que está com todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá? Tá acompanhando até aqui? Sim, senhor. Então, quando você retorna dessa função esses vetores, tá? Lá na função, né? Sim, B, etc, etc. Você vai chamar a função, uns parâmetros, vai iterar, aí desce lá para o final da função, blá, 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 vai devolver são 3 vetores de tamanho 60. Tá? Sim. Quando você fizer esse gráfico, você vai ser um gráfico de um vetor de tamanho 60. Tá parecendo que tem 2 pontos só, porque provavelmente os outros 59 pontos estão todos empilhados em cima do zero. Entendeu? Empilhados em cima do zero, sim. Então, então, por exemplo, volta lá para cima, então, quer fazer um teste para você ver? Em vez de inicializar o T assim, tira o T, essa inicialização do T, esse vetor float 64, ondef, nsteps do T. Beleza. Tira ele aí, apaga. E vamos inicializar ele assim, ó, collect, com 2 L's, com letra minúscula ali. Collect, abre parênteses, acho que nossa, se bem que T igual a T de menos 1 mais T, porque você está enchendo ele ali, vai começar com T igual a 1. Não, então 0, coloca collect 0.0, 2 pontos, dt, 2 pontos, nsteps vezes dt. Entendeu? Só para você ter curiosidade, copia e cola isso lá no terminal para você ver o que isso vai fazer. Apenas o collect ou... Tanto faz. O collect. Tá, dt não está definido, mas quanto tem que ser ali, sei lá. Quanto tem seu valor de 0,01, né? E nsteps é alguma coisa aí, né, que se definiu. Time é 0.1. E o time eu não sei também, você precisa escrever... sim. Quanto que é o time que você está passando? 6. Não, beleza. Isso, então aí você vai fazer assim, né? Collect 0.0. Aí o nsteps está sendo calculado dentro do seu programa. Então apaga aquele nsteps, você vai escrever 0.6 dividido por 0.01, né? 0.01. Acho que são 3 números aí. O tempo inicial é o 0. Okay. Aí o segundo dt 2 pontos aí. dt é 0,01, né? No seu exemplo. Isso. 2 pontos.
E aí é n steps, só que, não, aliás, aí é o tempo total. Então, time, direto aí, 0,6? 0,06? Não sei. 6. Isso. 6, isso. Então, dá um enter aí. Então, o que ele vai jogar? Ele já preencheu, tá? Só que preencheu com 61, né? A gente quer 60. Então, faz assim, melhor, então, na verdade. Deixa eu só testar aqui, só para ter certeza. Range 0, 6, step igual a 0. Zero ponto 06 length igual a... tenta o seguinte, ó. Escreve, em vez de escrever esse collect, escreve range, R-A-N-G, né? Range, abre parênteses, aí 0.0, ou seja, é um... 0.0. Aí vírgula 6, né? Que é o 6.0, né? Vírgula, e aí o n steps... 60. 60? Não, né? Porque é 6 dividido por 0.1. Ah, 60. Isso. 60. Aí escreve length igual a 60. Aí, em vez de 60 direto, tira esse 60 aí. Length igual a 60. Isso aí, fecha parênteses, enter. Tá, aí, tá vendo? Isso ele vai criar ele criou um vetor, tá? De comprimento, ele vai criar um range, tá? Pode dar um collect nisso. Mesma coisa que você escreveu aí. Collect, abre parênteses, ans. Não. Ah, boa. É isso, verdade. Collect ans, tá? Só para você ter uma ideia. Tá, então, só para você entender o que a gente está fazendo aqui. Esse é um vetor que tem já os tempos escritos nele, tá bom? Tá, os tempos já estão escritos nesse vetor aí, ok? Certo. Então, volta lá na sua função. Então, volta lá na sua função. Então, em vez de inicializar o tempo daquele jeito lá, tá vendo? T igual aquilo ali, inicializa ele como sendo a collect, range, aquela coisa que a gente escreveu lá embaixo. Com o collect, deixa o collect lá. Collect o range. Ah, é o collect no range. O range é até meio redundante esse collect, mas tudo bem, deixa ele aí porque vai ficar mais claro. Tá? É porque o range não é o range, ele é só a definição do intervalo. O collect, ele gera um vetor. Tá? E troca esse 60 por n steps ali, tá? Porque, troca o 60 por n steps e troca o 6 por time, né? Que é o... Ah, sim. Time. Aí ficou genérico, tá? E aí você até pode tirar o resto. Lá onde tá T de 1, tá vendo? T de 1, isso não precisa mais. Pode tirar daí. E onde atualiza o T lá embaixo também não precisa mais. Lá, mais pra cima. Não, aí deixa, mais pra cima. T de I igual a T de I menos 1 mais DT. Isso não precisa mais. Porque o tempo, tudo bem, já geramos o vetor de tempo automaticamente. Mas qual que vai ser a diferença em relação ao que estava fazendo aí? Que agora o seu vetor de tempo, ele vai estar definido inteiro. Então ele não vai sair do zero, ir para o próximo passo e voltar para o zero, que era o que estava acontecendo. Entendeu? Ele vai sair do zero e o seu eixo X, nos gráficos que você vai gerar, vão ter sempre o tempo até 60. Tenha sentido a concentração que está lá ou não. Negativo ou não. Negativo ou não. Na verdade, aqui só vai ter sentido o código, isso, tá vendo? Então, até 6, né? Então, o código, o que aconteceu com ele? No instante 0, tinha uma concentração lá. No primeiro instante, a concentração ficou negativa, né? Que é esse azul negativo, e o código saiu fora. Concorda? Sim. O código deu break, saiu. E aí, o que aconteceu? Os vetores de concentrações estavam zerados. Então, ele simplesmente está plotando que o vetor estava zerado até o final. Tá? Zerado, saquei. E foi o que apareceu aí. Então, se ele simplesmente não modificou e eles estavam zerados. Para ficar um pouco melhor isso, para ficar mais claro, lá onde você tem esse vector float 64 undef n steps,
Você pode fazer até uma coisa mais simples, que é chamar isso, em vez de tudo isso aí, por zeros n steps. Trocar Zero vector N, float 64 on def por zeros. Abre parênteses. Deixa o n steps só. Você vai gerar um vetor de zeros de comprimento n steps. Vai ficar mais claro o que está acontecendo aí. Eu acho que eu não entendi muito bem. Eu posso apagar tudo isso que eu marquei? Pode, tudo bem, paga isso. E agora escreve zeros. Uhum. Não, zeros, a palavra zeros. Ah, sim. Zeros, abre parênteses, n steps, fecha parênteses. Tá, então isso, a diferença disso para o que está em cima, né, é que num caso ele simplesmente reservou o pedaço da memória. No caso de cima, vector float 64 on def n steps, ele reservou o pedaço da memória. Esse, além de reservar, ele garantiu que o que tem lá é tudo zero. Entendeu? É tudo zero. O que é um pouco mais seguro, digamos assim, né? Apesar de que nesse caso não tem problema, porque você vai sempre sobrepor o valor que está lá. Tá? Todas as suas atualizações de concentrações, todas as suas atualizações de concentrações sobrepõem o valor que tinha naquele vetor. Então, tanto faz você inicializar com sentido ou sem sentido o resultado. Tá? Mas o vetor de concentrações final. Porém, quando você coloca zeros, você garante que não vai aparecer nada estranho no seu gráfico. Então, se as duas inicializações você colocar zeros e zeros, você vai obter um gráfico que é exatamente esse que você já obteve, tá? Só que vai ser sempre assim, com certeza, né? Porque quando você inicializa o vetor com esse undef, pode aparecer um valor qualquer no meio aí, aleatório, entendeu? Que era o que tinha na memória quando você reservou aquele pedaço de memória. Entendeu? Não, mas faz sentido mesmo. Tá? Então, o que estava acontecendo, o problema é o seguinte, você não estava entendendo por que ele estava escrevendo, ele estava voltando para o zero. Na verdade, ele estava mais do que voltando para o zero. Ele estava voltando para o zero e botando 59 pontos em cima do zero. É isso que estava acontecendo. Por quê? Porque o vetor, ele está fazendo o gráfico do vetor completo. A diferença é que o vetor completo não está com as concentrações calculadas até o final. Isso é o que estava acontecendo. Sim, tá? porque fez o break, né? Com o break você parou de atualizar as concentrações. Tá? No break você parou de atualizar as concentrações. E o que tinha naquele vetor nas posições que não foram atualizadas? O que tinha eram zeros. Entendeu? Zeros. E aí é o que está aparecendo aí, né? Depois do primeiro passo da simulação, que a concentração ficou negativa, as concentrações são zero até o final, porque era o que tinha ocupado naquele vetor, que estava ocupando aquele vetor antes de você entrar nesse loop. Não, ficou claro. Não ficou ou ficou? Eu acho que não, desculpa, ficou claro, sim. Tá bom. A última dúvida que tinha restado era... Aí era o exercício continuado, né? Como conseguir fazer a solução exata aparecer no plot. Deixa eu arrumar isso daqui. Porque eu não consegui deixar iterativo, né? Eu consegui escrever fora da função, só que eu tinha que escrever os valores que eu botei de concentração de novo, não estava dinâmico. Não estava dinâmico, se perder com... Desculpa, é porque esses valores como tempo, concentração de A, concentração de B, os valores iniciais, eles não apareciam automaticamente na solução exata. Tipo, eu coloquei a solução exata fora da função, fora dessa função aqui. Aí por isso eu tinha que escrever novamente os valores que eu coloquei, como CA0, CB0, K1. Mas aquela continha funcionou, esse loop aí que está escrito aí, CA exact igual a vector, blá blá blá. Essa continha aqui em vermelho funcionou quando eu deixei ela fora da função. Após eu acho que talvez você só esqueceu de retornar o valor de CA exact ali, não é? Você está returns TCACB ali na última linha aí embaixo onde você está. Não, desculpa, eu só vou tentar arrumar os valores de novo para o código não dar break quando eu for plotar mais uma vez. Eu tinha botado 6, 26, 0. Acho que 60 resolvia. Não. Reduz o passo. Deixa eu passo mais. Isso. Aí para fazer a solução exata... Isso, descomenta aí. Tá? E aí adiciona CA underline exact. Tá? E aí ó, agora na chamada, calma.
Na chamada da função, você agora está retornando 4 coisas. Então, ó, TCACB, lá aí embaixo, na linha de baixo. CAExact é igual a saída dessa função aí. E aí você pode acrescentar uma linha, um plot ali com a solução. Isso. É um plot com um ponto de exclamação, né? Isso. Você adiciona mais um plot com ponto de exclamação. Uma das maneiras de fazer isso. Tá? Eu tinha feito um plot com ponto de interrogação para aparecer a constelação de B. Eu posso só escrever um de novo com ponto de interrogação? O exclamação vai acrescentando gráficos, curvas, né? É a mesma coisa que em cima, só troca o CB por CAExact, né? Troca a cor se quiser, né? Se quiser controlar. Repete os labels? Não, então, aí o Y-label, você está sobrescrevendo ele. Tanto se você reparou no gráfico que aparece, por enquanto está aparecendo concentração de B só, né? Então, o Y-label você está sobrescrevendo ele. Então, eu até colocaria concentração, sei lá, Y-label concentração só, enfim, não de uma espécie específica, né? Ok. Não, é o Y-label, né? Que é a concentração. O label é o nome na legenda do Sim, gráfico, coisa e nesse caso vai ser CAExact, né? Sei lá. CAExact. A concentração é exata, então, né? Mas esse é o label que vem aparecendo na legenda. Que é uma coisa diferente do Y-label, entendeu? Sim. Você está definindo o Y-label como isso, ok. Aí o label, isso deveria ser o label, não o Y-label, que você escreveu aí. Isso. Isso é o que vai aparecer na legenda. E o Y-label, isso vai sobrescrever aquele B que está lá em cima, entendeu? Mas eu coloquei só, sei lá, concentração, sei lá, uma coisa assim. Você vê o que vai aparecer lá no gráfico, né? Tudo bem, então. Aí no eixo Y, concentração, tempo, A, B, concentração exata lá, que deve estar, sei lá. Que logo sobrepôs com A. Não, mas deixa eu ver se eu consigo deixar oscilatório, então. Eu vou tentar... Provavelmente vai ficar... Eu vou comentar, então, a linha que faz o break. E... agora vou botar vou fazer oscilar. Pronto, deu para ver agora. Aí, lá. Isso, perfeito. Então aí deu certinho, tá? Aí a única coisa que comentar que você já tá nessa parte aí, é que esse último loop da concentração exata, na verdade, é uma coisa que você pode escrever de uma maneira bem mais simples, tá? Eu vou... Cadê? Você está compartilhando a tela? Quer que eu desligue aqui? Não, só quero ver exatamente que conta que você fez aí, peraí. Aquele loop da concentração exata. Exponencial, CA0, exponencial de menos K1T, né? Tá. Então, pode soltar que eu compartilho a tela aqui. Tá. Soltar é parar de compartilhar, né? Beleza. Ocultar, interromper compartilhamento. Então, no finalzinho, né? Você tem um loop assim, né? Você começou CA, seu treco tá assim, né? CAExact igual a vector lá, blá, blá, mas poderia ser zeros in steps, tá? Poderia ser isso aqui que estava escrito lá. Tá? Não vai funcionar porque nem defini nada aqui, eu não vou fazer isso, tá? E você fez isso aqui, ó. For in n steps, e aí você escreveu aqui CAExact de i igual a CA0 vezes exponencial de menos K1, que estava escrito lá? Era menos K1 asterisco T de I, né? Uma coisa assim? Opa, desculpa, vezes T, isso mesmo, com índice I. Isso. Tá, então, o que você tem escrito aqui não vai funcionar porque eu não defini nada, mas então vou fazer mais simplificado, né? O que é isso aqui? Nessa primeira linha, você inicializou o vetor. Você colocou vector, undef e tal, tudo bem, tá certo, mas isso aqui é mais simples, na verdade. Poderia ter escrito assim. Então, aqui você inicializa um vetor de n steps, de tamanho n steps. E aí você, para cada elemento desse vetor,
você está calculando CA exato nessa posição do vetor, é a concentração inicial, vezes exponencial de menos K1 vezes o tempo que passou até lá, né? É isso que você está fazendo. Tá? E iterativamente nesse loop preenchendo o vetor. Tá? Mas agora a gente tem uma coisa mais simples. Você já tem o vetor de tempo, vetor de tempo completinho, né? Que a gente gerou assim, né? Range 0, 0.01, não, é 0 até 6, com length igual a 60, né? Isso, né? Isso, você gerou um vetor, o range de tempos assim. Tá? Você pode gerar a mesma coisa, aquela linha inteira lá, vamos colocar um valor para K1, né? K1 igual a, sei lá, qual que é o valor de K1 aí? 20. Oi? 20? 20. K1 igual a 20, tá? Então você poderia simplesmente escrever isso aqui, ó. CA exato igual a CA0, quanto é CA0 no seu caso aí? 10. CA0 igual a 10. Então seria CA exato igual a CA0 vezes, aí já explico essa notação. Ah, nem precisa, na verdade. Exponencial, e aqui sim, menos K1 vezes T. Tá? Você poderia fazer tudo aquilo lá, aquele loop lá pode ser escrito assim nesse caso, ou até se quiser, tá? Tá vendo? Já saiu o resultado inteiro. Aquele loop inicializa o vetor, depois, para cada elemento do loop, faz a mesma conta. Você pode escrever dessa maneira simplificada aqui, com esses pontinhos, que significa que você vai para cada, isso aqui, onde tem um vetor aqui, o T é um vetor, nesse caso, né? T é um vetor, a gente pode até fazer ele mais explícito, nem precisa, mas a gente poderia, que nem a gente fez aí no seu código, coletar o T. Então, T é um vetor, tá? Que tem quais são os tempos da sua simulação. Tudo bem? Então, tem o tempo 0, tempo 1, tempo 100. Aí você quer fazer uma conta para cada um desses tempos, concorda? Então, por exemplo, para calcular a concentração exata num tempo qualquer, você faz assim, CA0 vezes exponencial de menos K1 vezes T de 5. Isso aqui calcula a concentração analítica no tempo 5, certo? Sim. Isso aqui calcula no tempo 6, isso aqui calcula no tempo 10. Bom, tem uma. E é o que você quer? Você quer calcular isso em todos os tempos e guardar esses resultados num vetor. Tá? Bom, isso tem uma notação que é prática para fazer esse tipo de coisa, que é o que eu escrevi lá. Que é esses pontos aqui. Esses pontos dizem, faça essa conta para todos os elementos do vetor que estiver envolvido aqui. Então, T é um vetor. Então, isso aqui significa que eu vou multiplicar menos K1 por T em todos os elementos do vetor, aplicar exponencial em todos os elementos dessa conta e depois multiplicar todos os elementos por CA0. Tá? Então, essa é uma notação compacta para fazer essa última conta aí. E ela pode ser escrita assim também. Fica mais compacto ainda. Essa arroba ponto significa faça essa mesma operação para todos os elementos do vetor aqui. Então, T é um vetor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta para todos os elementos de T. E isso resulta num vetor com essa conta feita para todos os elementos de T. Tá? Então, essa coisa aqui que a gente tinha escrito antes, isso aqui, essas três linhas aqui, né? Aqui em steps, quanto que dá? 60, né? Essas três linhas aqui, não, o que eu fiz errado? Em steps, igual a 60. Essas três linhas aqui, que calculam CA exact, equivalem a essa linha aqui, que calcula a mesma coisa. Tá? Só para produzir. Tá? Então, se você quiser, você pode brincar com essa ideia de ir aprendendo. Ó, joguei lá no chat. Beleza. Tá? E aprendendo que essa é uma noção compacta, tá? Não tem nenhuma vantagem em termos de performance, nada. Só que fica mais claro. Você não precisa inicializar o vetor, depois correr o loop, depois preencher, nesse caso aqui, né? Porque aqui não tem, de fato, uma operação iterativa acontecendo, né? Quando você faz o loop lá para calcular as concentrações, aí você precisa da concentração no passo anterior para calcular a próxima, concorda?
Sim. Porque você calcula usando a concentração no passo anterior, para fazer ela evoluir no tempo. Aqui no caso da concentração exata, você não precisa da concentração no passo anterior, porque ela só depende do tempo. Então você pode aplicar a conta para todo mundo instantaneamente. Tinha alguma diferença do arroba ponto para o asterisco ponto? Você começou escrevendo Então, isso, não foi? isso. Ah, tá. A diferença esse arroba ponto, como você quer fazer essa operação elemento por elemento, mas todas as operações dessa conta elemento por elemento, né? Então, tá vendo? Então, aqui significa, pegue o vetor t e multiplique cada elemento por menos k1. Isso vai dar um vetor, que é menos k1 vezes t para todos os elementos. Aí esse ponto significa, pegue o resultado dessa operação aqui e aplique a exponencial em todos esses elementos. E pega esse resultado e multiplica cada um dos elementos por CA0. Tá? Então, eu estou fazendo a operação elemento-elemento, todas essas operações elemento por elemento, tá? Uhum. Então, Nossa. você começa a acrescentar esses pontos aí, começa a ficar chato. Por isso que eles criaram essa notação, que é uma macro, né, que vai... Você não precisa botar ponto em tudo. Esse arroba ponto significa, coloque ponto em todas as operações que eu estou fazendo nessa conta aqui. Tá? Não, ficou claro. São a mesma coisa, só que economizando aí um pouco a notação para não esquecer de pôr ponto em algum lugar. Tá? É uma notação do... Não, beleza. Agora, acrescentado, né? Isso aqui pode ser feito por qualquer função. Então, você poderia ter definido isso aqui, ó. F de K1, CA0, K1T, igual a CA0 vezes exp menos K1 vezes T. Tá? E agora, eu posso calcular assim, CA exato é igual a F aplicado em todos os elementos do vetor T. O que aconteceu? Ah, não, o que é T aqui? T isso, o que eu fiz errado? F00, isso tá certo. Ah, não. Bobagem. Perdão, deixa eu explicar que eu estou fazendo bobagem. Eu defini uma função que recebe a concentração inicial de A, a constante de velocidade e um tempo, tá? Uma só unidade, um valor de tempo. E isso aqui é uma conta escalar, completamente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui F, CA0, K1 e no tempo igual a 8, ele me devolve a concentração no tempo igual a 8. No tempo igual a 1, me devolve a concentração no tempo igual a 1. No tempo igual a 0,1, me devolve a concentração no tempo igual a 0,1. Tá ok? Entendeu? Sim. Tá? Então, é uma funçãozinha normal, que depende de 3 parâmetros, da concentração inicial, da constante de velocidade e do tempo. Então, para cada tempo que eu coloco nessa função, ela me devolve qual que era a concentração analítica, calculada com a fórmula da concentração analítica, naquele tempo. Tá? Aí a graça é que você pode aplicar essa função assim. Agora, lembrando que o t é um vetor, né? Eu posso aplicar essa função usando aquele pontinho lá para todos os elementos de t automaticamente, mesma coisa. Então, entendeu? Então, o t agora é um vetor e eu vou simplesmente chama broadcast isso aqui, mas eu vou, sei lá, como seria a tradução disso para português? Eu vou mapear a função f para todos os elementos do vetor t, e aí ele está fazendo aquela conta elemento por elemento para todos os elementos desse vetor. Tá? Então seria uma maneira para aprender um pouco da notação disso aí. Você fez isso para a função, como é que era? A função da solução exata. É a função da solução exata. Teria como fazer por causa da discretização? Da discretização não, porque a discretização não é uma aplicação elemento a elemento, né? Na discretização, você precisa da concentração calculada no tempo anterior para obter a próxima. Então, você não tem como evitar primeiro calcular a concentração do tempo anterior para depois calcular a próxima. Nessa conta, não. Essa é uma conta que você pode calcular. É que nem uma conta qualquer normal. Vamos supor que você tem isso aqui, ó, f de x igual a x mais 1. Tá? Ok, isso aqui soma 1 no número qualquer. Então, f de 1 é 2, f de 3 é 4. Normal, né? Mas agora, e se agora, sei lá, vamos pegar um vetor e chamar um vetor
agora y é um vetor de 3 componentes. O que acontece se eu faço f.y? Ele vai aplicar essa conta x mais 1 em cada uma das componentes e devolver 2, 3, 4. Entendeu? Mas por que ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso porque a conta que ele tem que fazer para cada elemento é independente dos outros elementos, né? Então, no caso da discretização, não dá para fazer isso, porque você depende do resultado da aplicação da função no ponto anterior para saber, para poder calcular o próximo. Então, você precisa fazer isso iterativamente, né? Saquei. Então, só que pode potencialmente, essa coisinha que eu mandei no chat, simplifica um pouco aquele finalzinho do seu código lá. Mas assim, já vai introduzindo as notações diferentes. Mas essas foram as dúvidas por hoje, professor. Beleza. Até mais. Professor, Oi. uma coisa que eu reparei quando o senhor estava escrevendo é que o ponto nas funções ele sempre vem depois. Isso é o que, por exemplo, o podcast, o ponto de exclamação, ele sempre vem depois. São coisas, o ponto de exclamação, isso são bem diferentes, né? Aqui tem significados diferentes. Esse ponto específico, ele significa isso. Até, por curiosidade, você pode até encontrar, como o Julia é uma linguagem de código aberto, que foi feita abertamente desde o começo, você pode até achar as discussões dos desenvolvedores, quando é que eles decidiram que o ponto ia ficar antes ou depois da função. Porque, por exemplo, isso tem a discussão em relação a isso tem a ver com o seguinte, né? Se você tem esse vetor x igual a 1, 2, 3, e o vetor y igual a 1, 2, 3, né? E você quer multiplicar componente a componente, ou somar componente a componente, o vetor x com o vetor y, faz isso aqui, ó. Tá? Aqui a soma é a mesma coisa, x mais y é a mesma coisa, mas o produto não, tá? Então, o produto componente a componente do vetor x com o vetor y é isso aqui, tá? E aqui o ponto está antes, né, do vezes, né? Então, x ponto vezes y significa multiplicar 1 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, que dá 1, 4, 9. Né? 1 vezes 1, não mais, né? 1 vezes 1 na primeira componente, 2 vezes 2, segunda componente, 3 vezes 3, 9, é a terceira componente do resultado. Tá? Mas se você quiser, nem no caso lá se a gente fizer uma função xy, fusão a, b, para não confundir aqui, a vezes b, e agora eu fizer f aplicado em xy, que vai dar a mesma coisa, aí vem o pontinho aqui. Isso é uma questão de notação meio arbitrária, digamos assim, tá? Esse ponto significa aplicar a função f, elemento a elemento dos vetores envolvidos nessa operação. Esse é o significado desse ponto aqui. Tá? Mesma coisa aqui. X ponto vezes y significa aplicar a operação de multiplicação, elemento por elemento desses dois vetores. Entendi. E, por exemplo, o ponto de exclamação, quando for colocar ele vai no mesmo lugar do ponto. O ponto de exclamação, ele tem o significado dele em Julia, tá? Isso é uma coisa específica de Julia, tá? Ele está sempre querendo dizer que a função modifica o valor do argumento. Então, por exemplo, vamos fazer uma função que faça isso. Então, função add 1 in x, tá? E aqui vamos botar uma interrogação. X vai ser um vetor, tá? Então, para ser um pouco mais explícito aqui na anotação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vetor, sei lá, para usar a anotação que a gente usou na aula hoje, for init index x, aí x de i igual a x de i mais 1, tá? Então, eu vou adicionar o número 1 a cada elemento do vetor. E return x, se quiser. Tá? Então, essa função aqui, ela recebe um vetor x, aí ela percorre esse vetor, somando 1 em cada um dos elementos desse vetor, e devolve o valor x. Então, essa é uma função que modifica o argumento de entrada.
Tá? Então, se eu escrevo aqui A igual a 1, e eu chamo add 1 A, agora A vale 222, entendeu? Uhum. Então, essa é uma convenção, tá? Quando a gente... Isso você não precisa. Eu poderia perfeitamente ter escrito função assim, tá? É uma questão de convenção. Sem isso aqui, tá? A função é exatamente a mesma e vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Isso aqui é uma convenção, tá? Mas a convenção quando você termina a sua função com uma exclamação, você está indicando para o leitor daquela função que a função vai modificar o valor dos argumentos que você está passando para ela. É isso que Entendi. Eu achei Entendeu? que o ponto de exclamação funcionasse como ponto. Então, se eu tivesse uma função, vamos supor, somasse 1, mas não alterasse o vetor, e eu colocasse o ponto de exclamação lá, ia alterar o vetor. Não. Isso não. Isso é usado se você tem duas funções, por exemplo. Não é nada automático. Então, você tem a função add1, essa aqui que modifica o vetor, tá? Uhum. E, tipicamente, você poderia criar uma variante dessa função, por exemplo, tá? Que não modifica o vetor. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Essa é uma variante da função que não modifica o vetor. Então, o que ela faz? Ela copia x num novo vetor y, soma os valores, soma 1 para cada componente de x, mas guarda em y e devolve y. Então, essa função aqui, que eu tirei a exclamação para indicar isso, ela não modifica x. Então, se eu tenho agora lá o vetor A, que é 1, 1, e eu chamo add1 de A, ela devolve 222, mas x permaneceu, não, A permaneceu sendo 1, 1, 1. Tá vendo? Entendi. Mas é uma convenção isso, tá? Então, as duas funções podem ser escritas do mesmo jeito. Por convenção, quando termina com a exclamação, você está indicando para a pessoa que está usando a função que você está tendo uma modificação dos argumentos da função, e quando você não usa essa exclamação, você tá indicando para a pessoa que a função não muda os argumentos da função. Ou seja, x sai daqui sem ser perturbado. Quando você chama essa função. Isso é uma convenção da linguagem. Pode explicar de novo a diferença do copy para o similar? Tá. Eu expliquei. De novo não, porque eu nunca expliquei, mas... se eu tenho um vetor qualquer A e eu dou copy A, tá? Eu estou criando um vetor igual a A, tá? Tanto do tipo, é um vetor por exemplo, nesse caso aqui, de números inteiros, que tem um escrito nele, tá? Se eu escrevo agora B igual a similar A, eu tenho um vetor de números inteiros, mas eu não defini o que eu quero que tenha nesse vetor, tá? Então, nesse caso, você vê que ele apareceu com 000, mas o fato de aparecer 000 aqui, de novo, é uma coisa que costuma acontecer, tá? Porque a memória costuma estar vazia, né? Principalmente se você acabou de reiniciar seu computador, por exemplo. Sua memória está meio vazia, ele vai reservar um espaço na memória para alocar B e não tem nada lá, então a interpretação de estar tudo zerado naquele espaço de memória significa que o número é 0. Mas eu não pedi para ser 0. Então, por exemplo, a gente poderia continuar fazendo isso. Aí, viu? Aconteceu. Ótimo, tá? A segunda vez que eu gerei B similar A, apareceu 000. A terceira vez, apareceu um número qualquer aqui, tá? Entendeu? Porque isso aqui é só uma reserva de espaço de memória. Eu estou reservando um espaço na memória para colocar um vetor de 3 elementos de números inteiros. Se tiver alguma coisa escrita nessa memória, essa memória foi usada pelo programa, sei lá, pelo Firefox, depois liberada, mas ele não limpou a memória, quando eu reservar aquele espaço, vai ter alguma coisa lá que vai ser interpretada como um número agora. E pode ser qualquer número. Tá? Sim. Então, isso é similar ao que eu contei para você daquela coisa que você estava usando, né? Float 64, undef 3, tá? Isso aqui também pode aparecer zeros ou pode aparecer números meio aleatórios, tá vendo? Cada vez que eu gero um vetor com essa definição. Podem aparecer, né, números meio aleatórios. Por quê? Porque as memórias não estão necessariamente vazias em todas as posições dos lugares onde essa memória está sendo reservada. Tá? Então,
Comumente, se a gente vai sobrescrever esses valores, com certeza isso não tem problema, mas muitas vezes é mais confortável usar isso, porque isso aqui sim vai estar sempre zero. Mas custa um pouquinho mais caro computacionalmente fazer isso, por quê? Porque ele vai reservar o espaço na memória e zerar esse espaço também. Né? Coisa que no Similar ou no Undef, ele não está zerando, ele só está reservando o espaço na memória. Não, saquei. É que eu tava lendo as notas que eu fiz da aula, tinha uma outra dúvida que eu queria tirar, mas acabei esquecendo na hora, que era quando você estava comparando números complexos com aquele procedimento de você criar uma função, criar um método de conta, o structure, o struct point 2D. Isso. Aquilo era o seguinte, porque o que é um número complexo, né? Que a gente, o Julia ele tem a sua própria, ele já é intrínseco a base e a definição de números complexos. Você pode definir um número complexo assim, sei lá, 1.0 mais 2.0 i. Isso aqui é um número complexo, tá? O que é um número complexo? Ele nada mais é do que dois números, com algumas regras de como é que você soma, subtrai, o que é o módulo, etc., desses dois números, né? Então, um número complexo, tanto que a gente representa, quando a gente vai estudar números complexos lá, né, a gente representa num plano, né, um vetor de números complexos, parte imaginária, parte real no eixo X, parte imaginária no eixo Y. Então, um número complexo é a mesma coisa que um vetor de duas componentes, tá? É a mesma coisa, só que a gente chama de imaginária a segunda componente, chama de componente complexa, né? Então, é isso que é um número complexo. Então, do ponto de vista do espaço que ele ocupa na memória, então, que espaço na memória ele ocupa? Ele ocupa o espaço de dois números de ponto flutuante. Então, um número complexo, no fundo, ele é dois números. Então, ele ocupa o espaço de dois números. Então, quando você tem uma representação de um número complexo na memória, ele ocupa o espaço de dois números de flor de 64. Da mesma forma que você ocupa um vetor ou uma lista? Não, de uma maneira melhor do que isso. A analogia é melhor com o número mesmo. Então, imagina que você tem um vetor, que nem aqui, vetor de números de ponto flutuante, tá? Então, esse vetor ele vai ser na memória lá, uma coluna com espaços reservados de 3 espaços reservados de 64 bits, que correspondem a esses 3 números empilhados na memória, tá? Se você faz um vetor de números complexos, 1 mais 1 imaginário, 2 mais 2 imaginário, 3 mais 3 imaginário, isso na memória simplesmente vai ser um pedaço contínuo de memória com o dobro do tamanho daquele vetor, do primeiro vetor que só era de números reais. Porque o que você precisa para representar um número complexo são 2 números de ponto flutuante. Então, isso aqui vão ser 3 pedaços de memória com 128 bits cada um. Ou, o que é a mesma coisa, vão ser 6 pedaços de memória contínuos com 64 bits cada um. Entendeu? Então, certo. Da mesma forma como um número de ponto flutuante qualquer pode ter 32 bits ou 64 bits, ele pode ter 128 bits. No fundo, um número complexo é um número de 128 bits, que você interpreta como 2 números de 64. Né? Então, ele tem a representação na memória dele, não é a de um vetor, porque um vetor, na verdade, é uma reserva de um espaço de memória. Quando se fala esse vetor igual a esse vetor de números complexos, ele tem uma informação que é a seguinte: onde começa o vetor e que tamanho ele tem. Né? Então, essa informação que está embutida na definição de um vetor na memória. Onde ele começa, na memória, e que tamanho que ele tem. E aí a informação isso aqui é um bloco contínuo de memória que tá armazenando esse vetor, os dados mesmo desse vetor. Né? Um número é só lá, 64 bits, é um pedacinho na memória ali que ocupa um espaço definido de 64 bits. O número complexo ocupa 128 bits. Né? E aquela estrutura que eu inventei, né, essa estrutura que eu tinha inventado, ocupa 128 bits também, do mesmo jeito que o número complexo. Tá? Se eu gero um vetor delas, né, se eu gero um vetor desses pontos aqui,
é um empilhamento de 128 bits, de dados que ocupam 128 bits de informação. Não, beleza. Entender a ideia do que está acontecendo por baixo do pano ali? Sim. Que isso ajuda muito, assim, entender e se aprofundando, pensando, essas coisas, ajuda muito depois a entender, depois você vai se aprofundar nas coisas, quer dizer, gerar códigos eficientes, rápidos. Isso é muito importante, porque você entender como é que a memória está sendo acessada é praticamente a coisa mais importante que você precisa entender para poder fazer códigos rápidos, tá? É a coisa mais central em qualquer linguagem, né, de Julia, isso, né? Em qualquer linguagem, é entender como é que você está acessando os dados na memória e como é que você está pegando esses dados para fazer as contas que você precisa. Os processadores hoje... Oi? A título de curiosidade, vai haver alguma simulação ou exercício que a gente vai fazer que não acertar o tipo de variável ou tipo de espaço na memória que você quer armazenar? Pode custar 1, 2, um dia de trabalho do computador? Eu posso, não vai porque eu não vou, assim, não vai no sentido de que não tem nenhum exemplo fazendo isso explicitamente, mas eu posso transformar uma coisinha dessas numa coisa assim, de maneira muito fácil, inclusive, né? Deixa eu mostrar para você. Não precisa nem ser curiosidade. A sua função, por exemplo, cinética é uma coisa com essa estrutura aqui, né? A gente tem uma concentração inicial, um dt e um tempo, né? Basicamente é isso. E aí, o que você faz? Você faz for n steps, né? N steps igual a int time dividido por dt. É isso que você tem feito, né? Aí você faz for i em n steps. E vamos... Ó, concentração igual... Vamos começar com 0... eu vou tomar esse cuidado aqui, tá? Para poder justamente mostrar esse exemplo. A concentração vai ser 0 do tipo CA0, tá? E aí eu vou atualizar ela. CA igual a CA mais, sei lá, tem uma constante de velocidade, né? Sei lá, inventa qualquer constante de velocidade vezes CA. Não, na verdade, nem precisa disso aqui. CA igual a CA0 vezes dt. Tá? Então, é alguma coisa com essa estrutura, a cinética. Só que você está acumulando aquilo lá num vetor. Então, você inicializa a variável, a concentração, e aí você calcula a concentração no tempo seguinte como sendo a concentração no tempo anterior mais 0,1, mais a constante de velocidade vezes o ΔT. Né? Qual que é a diferença do que você faz lá? O que você faz lá é que você... Podemos aqui fazer, né? Você inicializa isso aqui com um vetor, tá? De tamanho n steps. Então, e aí você pode fazer CA1 igual a CA0, é isso que você faz lá. E aí de 1 igual a 2 até n steps, CA de i igual a CA de i menos 1. É isso que você faz lá, né? Return CA, né? É uma coisa com essa cara aqui, né? Isso mesmo. Concorda? Então, é uma coisa com esse tipo. Então, se a gente chama essa cinética aqui com uma concentração inicial de 10 e um dt de 0,1 e um tempo de 5, sei lá, ele vai devolver um vetor aí de, nesse caso, 50 elementos. Tá? Que seria a concentração em função do tempo, calculada por essa funçãozinha aqui. Tá? O que aconteceria, né, se a gente agora, artificialmente, mas eu vou fazer isso artificialmente, introduzisse uma instabilidade de tipo? Essa é a palavra técnica aqui. Onde é que eu vou introduzir uma estabilidade de tipo? Primeiro, vamos medir o tempo disso aqui, tá? Vamos rodar isso aqui para você ver. Tá? Então, vamos medir o tempo disso aqui, suprimir a saída, tá? Vamos ver quanto tempo demora. E aí, anota no papelzinho aí. Tá? Demorou 84 nanosegundos. Tá? Então, é super rápido essa função. Tá? Tranquilo? Que é mais ou menos a mesma coisa que você está fazendo. Agora, eu vou artificialmente, porque isso aqui não vai ter esse problema, mas eu vou artificialmente criar uma instabilidade de tipo aqui.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar esse vetor CA como sendo... Acho que isso aqui não vai funcionar, porque não tem zeros para ele, mas vou ter que fazer... isso aqui não vai funcionar. Mas eu estou fazendo isso aqui, ó. O meu vetor de concentrações finais, eu estou criando ele assim, né? Zeros, n steps, vamos supor que n steps é 3, só para dar o exemplo. Gera um elemento, esse comando gera um vetor de ponto de float 64 com 3 elementos. De acordo? Eu vou gerar ele de uma maneira artificialmente ruim, tá? 0, for e em 1, 3. O que eu estou falando aqui? Eu vou gerar um vetor que também vai ter 0 para ir de igual a 1 até 3, então vai ser um vetor de 3 elementos, todos eles valendo 0, tá? Só que eu vou deliberadamente dizer que esse vetor pode conter qualquer tipo de dado. Não é um vetor só de float 64. Tá? Os 3 números que eu aqui são sendo float 64, mas o que faz esse vetor agora diferente é que eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Ó, tá? Agora, tá vendo? Eu posso substituir um número por uma letra A, por exemplo. Tá? Isso aqui a gente não está fazendo naquela função, porque não faria o menor sentido a gente permitir isso, porque a gente sabe que esse vetor só vai conter números de ponto flutuante. Mas eu posso deliberadamente falar, olha, eu vou fazer com que esse vetor possa conter qualquer coisa. Tá? E aí, o que vai acontecer com esse vetor? Em vez dele ser um bloco contínuo na memória, esse vetor vai ser um vetor de apontadores, um vetor de endereços, porque você vai ir na primeira posição do vetor, e eu não sei se tem uma letra, se tem um número, por acaso tem um número, mas se não tem uma letra, se tem um número, se tem qualquer outra coisa, então o que vai ter lá é um endereço. Olha, o que está aqui, que pode ser qualquer coisa, está em tal lugar na memória. O que está aqui está em tal lugar na memória. O que está aqui está em tal lugar na memória. E assim sucessivamente. Então isso vai introduzir o que a gente chama de uma instabilidade de tipo. Então eu vou substituir esse comando aqui, ó, por essa coisa aí. N também é a mesma coisa. Eu vou gerar um vetor de zeros, só que é um vetor que eu vou deliberadamente fazer ele poder conter qualquer tipo de elemento. Então isso vai mudar como esse vetor está estruturado na memória. Em vez dele ser um bloco contínuo de memória que cabe n steps, números de 64 bits, ele agora é um bloco na memória que tem endereços para posições aleatórias, sim, isso pode ser mais ou menos pior, mas tem endereços para posições na memória para que indicam onde que estão e o que são cada um dos elementos. E a gente pode rodar a mesma coisa, a mesma função, ao mesmo tempo, tá? Mesma coisa, só que agora com essa instabilidade de tipo introduzida artificialmente lá. Lembra que tinha demorado 84 nanosegundos? Sim. Agora demora 1,296 microsegundos. Muito, 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 muito mais tempo. E envolveu sem alocações de memória. Ou seja, a função teve que conversar com o sistema operacional pedindo espaços de memória 100 vezes para poder lidar com essa instabilidade de tipo que eu introduzi aqui artificialmente na função. Entendeu? Então, nesses exemplos que vocês estão rodando aí na apostila, não vai aparecer isso porque, enfim, a gente não está dando exemplos para isso aparecer, mas essas coisas podem acontecer em códigos de verdade, tem que tomar certos cuidados, e quanto mais experiência você tem, menos chances de escrever alguma coisa com esse padrão, pode acontecer, mas enfim, mas esse tipo de coisa é fundamental. E aí, Julia tem uma macro, né? Chama code warn type. Código. Warn type me avise de problemas de tipo no código. Então, exatamente o que a gente rodou ali em cima, você vai ver o que vai acontecer se a gente der esse comando aqui, ó. Ó, ele vai soltar um monte de coisa, que é o código, como é que chama? De bem baixo nível aqui da sua função. Blá, 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 que se não importa, não dá para entender direito o que é isso aqui.
Mas aqui no meio ele solta um vermelhinho e fala assim, olha, tem alguma coisa aqui na sua função que está de tipo N. Ou seja, está dizendo assim, olha, tem alguma coisa que não adianta, eu não sei, eu não consigo determinar pelas características da função que você tem, qual que é o tipo de variável que está contida nessas operações aqui. Quando isso aqui acontece, você sabe, opa, tem algum problema, tá? Que pode ser ou não importante, porque não é que, vamos supor, se você vai fazer um gráfico, que a função demore 1 microsegundo, ou que demore 80 nanosegundos, é na mesma, tá? Então, quando você está otimizando o código para performance de realmente a mais, você quer que o código seja o mais performante possível, você pode procurar instabilidades de tipo de variável no seu código, por exemplo, com essa macro aqui que chama code warn type, né? E ela vai botar em vermelhinho quando você tem algum problema de estabilidade no tipo de variável da sua função. Então, esse tipo de coisa que a gente está falando quando a gente está falando daquela questão, a gente está falando da representação na memória, por que é importante entender isso, para entender por que um código pode ser rápido ou não ser rápido, tá? Isso não é particular de Julia, eu acho que isso é uma coisa que Julia expõe para a gente, e é bom que exponha para a gente, porque, por exemplo, os códigos de Python são lentos em geral, sem entrar em detalhes, mas são lentos em geral por causa disso, por causa que a linguagem é totalmente dinâmica, então toda variável é alguma coisa que pode ser qualquer coisa. Aí se você tenta usar ferramentas para o seu código ficar rápido, seja Numba, PyPy, sei lá, tem uma série de coisas diferentes, agora tem uma nova linguagem lá que ainda é experimental, Mojo, todas essas coisas, o que elas vão tentar fazer é dar ferramentas para o programador para ele poder permitir que o compilador, no caso, seja capaz de entender quais são todos os tipos de variáveis e possa otimizar o código de acordo. Entendeu? Então, no fundo, entender isso acontecendo em Julia, que expõe para você isso de maneira clara, ajuda você a programar melhor em qualquer uma das outras linguagens também. Então, é uma coisa que, à medida que a gente for entendendo, o dia que você... Vamos supor, depois eu acabei esse curso, eu vou trabalhar com Python, que é uma coisa provável, digamos assim, né? Python é a linguagem mais usada até agora. Você vai trabalhar com Python e seu programa começa a ficar lento, você vai entender por que seu programa está ficando lento. Coisa que se você só tem experiência com Python, muitas vezes você não consegue visualizar, porque o Python esconde isso intrinsecamente pela natureza da linguagem. Então é isso aí. Não, beleza. Valeu, professor.